Então, galera, estamos de volta com mais um vídeo. E hoje, neste vídeo de hoje, a gente vai fazer alguns exercícios de controle de pintura, de controle de aquarela. São exercícios muito importantes que eu diria que ninguém que está começando a pintar com aquarela deve negligenciar essas práticas, porque elas vão fazer com que a gente tenha mais segurança, mais controle e fazer com que a nossa pintura seja mais fluida, mais assertiva, enfim. São pontos que são importantíssimos, na minha opinião. Pelo menos eu gosto de me sentir confiante sempre que eu tô pintando. E quando a gente tá pintando, a gente tem tantas coisas, tantas questões para pensar, que a parte da técnica em si é uma das coisas que depois de um tempo se torna automática. Mas para que ela se torne automática, a gente precisa trabalhar, a gente precisa exercitar essa parte técnica para que com o tempo ela se torne algo mais fluido, algo que vai ser feito quase que no automático ali, sabe? Que a gente não vai precisar pensar tanto assim. Então, o primeiro desses 4 exercícios de hoje é esse que eu tô fazendo aqui, de controle de água, controle de aguadas. E basicamente a ideia é que você faça várias faixas com o mesmo tom, só que cada vez que você for colocando a cor, você coloca um pouco mais de água nessa cor. Então ela vai ficar quase que 100% ali com a consistência e a vibração, a saturação, a intensidade com que ela vem no godê, e a última cor que vai ser feita vai ficar super, super suave, praticamente o branco do papel, sabe? E é um exercício extremamente importante e que vocês precisam fazer sempre. Eu diria que se você puder fazer esses exercícios pelo menos uma vez a cada 15 dias, principalmente quem está começando a pintar com aquarela agora, eu diria que é extremamente importante. Eu gosto de pensar que os exercícios de pintura são como exercícios da academia, que basicamente não tem como a gente ir melhorando se a gente não praticar. Quanto mais a gente vai para academia, quanto mais a gente se exercita, melhor a gente fica, mais forte a gente fica, mais hábil e mais ágil a gente vai ficar. Então, com o processo de pintura é a mesma coisa. Quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. Esse segundo exercício aqui, ele não é... Ele parece ser mais complexo, mas não é. Na verdade, a ideia é trabalhar com wet on wet. Eu gosto muito de fazer essas bolinhas porque eu sinto que fica mais divertido e mais fluido. Basicamente, a ideia aqui é que você coloque uma aguada no papel, pegue o seu pincelzinho, coloque uma quantidade de água no papel, o suficiente para umedecer esse papel, mas não deixe ele ficar com nenhuma barriguinha de água. Sabe quando a água faz uma pocinha? Então, a ideia é que não fique assim, porque quando fica desse jeito, a tinta ela não consegue correr dentro dessa aguada. Então, não faz esse efeito bonito de quando a tinta se espalha, ela simplesmente vai ficar acumulada nesse ponto e não vai para canto nenhum, e você vai ter um efeito terrível no seu trabalho. Então, o desafio aqui é fazer todas essas bolinhas no wet on wet. Você vai pegar ali o seu pincel úmido
com o pigmento que você quer e vai colocar dentro dessa bolinha, a tinta vai se espalhar e você vai conseguir ali um efeito, quase que um degradezinho das bordas para dentro dessas bolas. Uma coisa muito legal, gente, tem um cachorro latindo aqui, desculpa, mas enfim, estou viajando, não tenho como controlar esse tipo de coisa. Uma das coisas que é legal de fazer nessa prática é deixar com que a tinta corra de uma bolinha para outra. E para fazer isso, a gente tem que pintar rápido o suficiente para uma bolinha ainda estar molhada e fazer com que essa tinta dessa bolinha vá correndo para outra bolinha. E, claro, é importante também, quando você for fazer as suas bolinhas, fazer com que essa bolinha, ela encoste só um pouquinho ali do lado da outra. Ela não precisa perpassar, transpassar a outra bolinha, não. É só ali é só um encostinho do lado, sabe? E aí a tinta já vai correr, já vai vazar para dentro dessa bolinha. Não existe uma regra de cores, não existe uma regra de tamanhos. Absolutamente nada disso. Você pode pegar as cores que você quiser, se você quiser fazer apenas um tom, se você quiser fazer só cores quentes, só cores frias. O objetivo aqui é que você consiga fazer esse exercício de wet on wet. Isso é o mais importante. Que você consiga controlar essa água, essa quantidade de água que você vai colocar no papel para fazer com que essas cores fluam de um jeito que não fiquem cheias de mancha, né? Que não causem um efeito tão manchado assim. No início, esse exercício ele é um pouco mais difícil de ser feito, mas com o tempo, como eu já falei aqui, todos os exercícios vão ficando mais fáceis de fazer. E assim a gente vai percebendo que a gente está melhorando, que a gente está dominando mais. Para mim foi mais difícil de fazer esse exercício dessa vez, porque eu tô com um pincel novo e eu tô usando foi o único pincel que eu trouxe nessa viagem. Eu não tinha usado ele ainda, inclusive é um pincel fantástico, mas ele é tão macio que eu quase não sinto ele tocando no papel e ele carrega muita água, então assim, foi um desafio a mais para mim, mas no final acabou dando tudo certo e eu gostei bastante do resultado aqui do meu exercício de bolinhas. E, claro, mais uma coisa aqui que eu preciso acrescentar. Não necessariamente vocês precisam fazer com bolinhas. Eu acho divertido fazer com bolinhas, mas vocês podem fazer com hexágonos, triângulos, quadrados, enfim, a forma que você quiser. O importante é que você foque nesse exercício de wet on wet, ou seja, molhado sobre molhado. Outra coisa que vale a pena chamar a atenção aqui é que, como eu tô viajando e eu fiz as minhas malas um pouco correndo demais, eu esqueci de trazer papel. Então, eu acabei comprando esse papel aqui. E eu não sei se no início do vídeo eu mostro esse papel, mas basicamente é aquele bloquinho do Monval que vem 12 folhas e provavelmente eu usarei esse bloco para fazer vários exercícios aqui com vocês. Então já deixa aqui nos comentários, se vocês querem ver mais exercícios de pintura, de controle de água, de controle de pincel, exercícios de aguadas, de gradiente, enfim. Me contem aí para poder eu trazer esse conteúdo aqui para vocês e a gente fazer junto. E depois me digam o que vocês acharam deste exercício. E eu espero que vocês façam, viu? Porque isso aqui é extremamente importante para a gente evoluir no nosso trabalho, para ter segurança. Imagina você pegar uma encomenda grande e aí você fica se batendo, sabe? Naquele processo de erro e acerto, tentativa e erro. E você perde tempo, perde material e nunca consegue concluir a sua encomenda. Então é muito importante ter essa segurança, ter essa confiança, ser mais assertivo na hora de pintar. E para isso, claro, é aí onde vai entrar os nossos queridos exercícios de pintura, que eu sei que muita gente detesta, mas que tem que fazer, não tem jeito, gente, tem que fazer mesmo.
E galera, esse terceiro exercício é bastante simples, tá? Eu fiz vários triângulos, eu gosto de fazer formas geométricas porque eu acho que acaba simplificando o processo. Mas vocês podem fazer de novo aí, qualquer forma que quiserem fazer. A ideia principal desse exercício é que a gente consiga fazer um blend entre duas cores. Então eu tô fazendo aqui um blend entre qualquer tom e qualquer cor que tenha. Como eu não tô com godê aqui, eu tô simplesmente lá com aquela caixinha da paleta. Então eu não tô conseguindo variar tons, misturar muito as coisas, enfim. Então eu tô meio que pegando as cores que já existem lá nessa paleta e colocando aqui. Mas é um exercício bem simples. E o objetivo realmente é que vocês consigam, que a gente consiga fazer um degradê legal, uma transição legal entre essas duas cores. E basicamente a ideia é começar com uma pincelada mais intensa dessa cor. E aí você lava o seu pincel, pincela novamente, colocando essa tinta, arrastando essa tinta mais para baixo. Até que no meio, entre uma cor e outra, ali no momento da transição, fique praticamente só água. Então, quando ficar essa aguinha ali no meio, você vem com a segunda cor e arremata. Você pode começar do lado oposto ou imediatamente ao lado dessa cor. E aí, a água vai fazer o trabalho dela de fazer essa mistura entre as duas cores. E fica um efeito muito bonitinho. E isso aqui é bastante usado em toda e qualquer ilustração. Maçãs, peras, folhas, sei lá, rosto. Onde tiver um degradê de cores ali, uma passagem sutil entre uma cor e outra, vai existir essa técnica e é muito importante dominá-la. É uma técnica que é um pouquinho mais chata, exige bastante prática. Então eu diria que esse exercício aqui é um dos mais importantes. Exige bastante tempo, eu demorei bastante tempo fazendo esse exercício. Eu passei um dia inteiro gravando esse vídeo para vocês, mas é um exercício que com o tempo ele vai valer muito a pena. Vocês vão ver muita diferença no trabalho. Inclusive farei mais uma vez essa semana. E estamos nos encaminhando aqui para o fim do vídeo e como sempre, acho que hoje eu não pedi o like ainda, então vou pedir o like, tá? Se você não deu like ainda, por favor, deixa o like, deixa seu comentário. Me fala se você quer ver mais exercícios de pintura, que a gente vai trazer aqui mais exercícios. Se ficou alguma dúvida, pergunta nos comentários, eu posso responder, eu posso tentar responder, posso tentar elucidar para vocês. Se vocês acharam que ficou muito confuso, muito difícil de entender, eu posso fazer um vídeo mais tranquilo, mais passo a passo, enfim. Mas eu espero que tenha sido um vídeo elucidativo, que eu tenha conseguido trazer um conteúdo que possa ajudar vocês. E vamos lá para o último exercício de hoje, que é o mais simples de todos. Que é basicamente você brincar com seu pincel ali, brincar de compreender como esse pincel funciona. Esse pincel aqui, ele é um pincel amarradinho, então a pontinha dele é bem fina, eu consigo fazer uma linha super fininha e eu consigo deixar uma linha mais grossa, né? Eu consigo fazer uma barriguinha ali, abrindo esse pincel. Então, basicamente a ideia é essa. Esse exercício aqui é praticamente 100% focado em controle de pincel. É para você controlar o seu pincel, para você entender como ele funciona, as possibilidades desse pincel. Façam várias forminhas com ele. Eu gosto de fazer essas cobrinhas, eu acho que é divertido, fica bonitinho. Mas existem várias formas de fazer esse exercício. E eu fiz esse degradêzinho que eu achei que ficou muito, muito fofinho também. E é isso, galera, por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês façam esses exercícios. É muito importante que vocês façam. Porque são eles que vão, de novo, vou repetir mais uma vez, são esses exercícios que vão garantir
a segurança de vocês na hora de pintar. Vocês vão ver que as coisas vão começar a fluir muito mais depois que vocês começarem a criar o hábito de fazer exercícios de pintura. Eles não podem ser deixados de lado. Eles são assim, como se fosse o arroz e o feijão da sua pintura. Você tem que comer todo dia, senão você vai ficar fraco. Entendeu? Você não quer ficar fraco. Você não quer ficar fraca. Então vamos estudar, vamos praticar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!